Então, boa noite. A gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, onde foram dados os informes gerais da disciplina. E agora, então, a gente vai entrar no conteúdo específico da aula, que é sobre cultura digital. E aproveitando, eu queria fazer uma pequena correção, que no vídeo anterior, eu falei, logo nas primeiras palavras, eu falei início do semestre. Não é. É início do bimestre. Então, nós estamos ainda no semestre 2021, né? Que um ano tem 2 semestres. Primeiro semestre, o segundo semestre. Então, educação em mídias está inserido, então, no primeiro semestre. Porém, agora nós iremos iniciar, após esse período de férias, de julho, tudo, nós vamos iniciar, então, o segundo bimestre. Que isso fique claro. Então, avançando aqui, né? Então, nós já temos uma tarefa no Moodle, que na verdade é o tópico 10, certo? Atividade 7. Então, tá lá, 17/8, bonitinho lá, cultura digital. E tem a tarefa, vocês vão ter 2 semanas para concluir essa tarefa. Sendo que eu recomendo que não deixem para depois, que eu sei que vocês têm coisas do CEAR para fazer. Então, a tarefa é tranquila. Então, eu recomendo que o quanto antes vocês façam essa tarefa, é melhor, porque vocês já ficam livres. Depois chega no final do bimestre, que a gente fica enrolada com o trabalho. Então, principalmente que amanhã você já tem chance de ver o vídeo antes. Pega o horário da aula amanhã, se for o caso, assiste o vídeo novamente, se tiver dúvida. Mas já façam no horário da aula a tarefa e já fiquem com menos uma coisa a ser feita depois, certo? Fica essa dica, essa recomendação a vocês, certo? Então, são 3 questões que tem nessa tarefa. A número 1, o que é a cultura digital. Tem um texto, né, que é do MEC, que fala sobre cultura digital, que está dentro da tarefa do Moodle. Vocês vão poder consultar esse texto. Teve uma outra postagem no Facebook também, tem 2, eu acho, sobre cultura digital. Vocês podem ir fazer outras pesquisas. Apresentar o conceito do que é a cultura digital e depois explicar, né, quais suas palavras, como você entendeu essa ideia da cultura digital. 2, tem uma citação, né, que diz assim: a cultura digital é um campo vasto e potente, pois pode estar articulada com qualquer outro campo além das tecnologias, como a arte, a educação, a filosofia, a sociologia. Então, aí ponto, né? Fecha aspas, né? Mostre aplicações práticas da cultura digital em cada um desses campos. Na arte, na educação, filosofia, administração pública, do governo. Então, como que existe, como a sociedade, nesses mais diferentes âmbitos e outros que vocês até queiram inserir, né? Como que a gente, como que se dá o uso, né? Ou como ocorre essa imersão nessa cultura digital, certo? E o 3, quais são as condições necessárias para viver a cultura digital na escola? Então, vocês vão ter que explicar isso, né? Então são essas 3 questões. Vocês vão poder estar lendo os textos de apoio. Tem um texto, na verdade, um texto de apoio dentro da tarefa e tem mais um outro também que está lá na nossa timeline do Facebook, que você vai poder estar buscando, certo? Então, sobre esse tema eu tenho algumas colocações a fazer sobre a cultura digital. Na verdade, a cultura digital é como se ela fosse um organismo vivo, que ela não é uma coisa estática e parada que nunca mudou. Então a gente vê que a questão do acesso à informática, às tecnologias, novas tecnologias digitais, a gente conversou no bimestre passado, é algo que está sempre em constante evolução e transformação. A gente viu que tinha no Brasil 3G, chegamos no 4G, já está se falando em 5G e até já tem gente vislumbrando um 6G. Então existe uma constante evolução, não é uma coisa parada e estática que vai durar 5, 10 anos. Então, a velocidade das transformações na sociedade, nessa sociedade que a gente está vivendo, imersa nessa cultura digital, é muito rápido, né? Então, essa cultura digital é originária do ciberespaço, ou do cyberspace, né? Ou que você fala tudo em inglês ou fala tudo em português, né? Não dá para misturar as duas coisas, né? Mas no Brasil é muito comum as pessoas falarem, então, cyberespaço. Aí mistura o cyber, que é inglês, e o espaço, que é português. Ou você fala ciberespaço, ou você fala cyberspace. Não dá para misturar as duas coisas, certo? Mas independente disso, é uma linguagem própria da internet, essa cultura digital. É algo que tem a ver com tudo aquilo que acontece no mundo virtual. Então isso acaba formando uma cultura, um espaço que interage com o mundo real
sendo que com muitas coisas tem a funcionalidade específica do meio digital, coisas que acontecem, né? Por exemplo, o nosso grupo privado do Facebook, comunidades, grupos de debates, tudo. Então são coisas que acontecem especificamente dentro desses espaços. Então jogos online, que a pessoa está totalmente imersa dentro daquela realidade. Então tudo isso tem a ver com uma cultura. Tem gente que, por exemplo, começa o seu dia e está imerso o tempo todo nas atividades online, certo? A BNCC, que é um documento, né, da educação, a Base Nacional Comum Curricular, ela discute essa questão da cultura digital. É um ponto, é um aspecto discutido dentro da BNCC, a cultura digital. É um conceito, é algo que é trabalhado, então, e é cobrado, às vezes, em vestibular, Enem. Então, é algo que faz parte da nossa educação. O avanço tecnológico que eu falei há pouco, ele envolve várias frentes, né? A gente viu a questão dos computadores cada vez mais modernos, notebooks, celulares, tablets e outros dispositivos que estão sempre em constante evolução e transformação, certo? Então não é uma coisa, conforme eu falei, não é uma coisa estática para poder acompanhar. Hoje em dia os celulares têm que ter uma câmera melhor, maior espaço de armazenamento, a internet tem que ser mais rápida, até mesmo para poder atender essas demandas de home office, aula remota. Então tem tido então essa demanda para que a gente possa trabalhar e usar melhor o espaço virtual, né? E hoje os jovens, né, têm todo um protagonismo nas mídias sociais, né? Através do Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, sei lá, o que você quiser, né, em termos de tecnologia. Então, todas essas ferramentas, elas levam o jovem a ter uma interação de produzir material, conteúdo. Então, ele está cada vez mais preparado, ele está cada vez mais interativo, né? Não é mais aquele estudante, aquela pessoa que chega ao mercado de trabalho de uma maneira passiva. Então, ele tem que ser um agente de transformação, ele tem que propor coisas, construir e interagir nesse espaço, né? E o professor na sala de aula, seja na educação básica, superior, ou vocês no futuro como professores, vocês têm que inserir esses novos modelos de aprendizagem. Vocês precisam estimular que os alunos, além das questões de sala de aula, de leitura, escrita, desenvolvimento pessoal, interação com o outro, mas também é importante o uso dessas ferramentas digitais, porque às vezes a pessoa usa muita ferramenta digital em casa e nada na escola. Por isso que tinha a questão de matar a aula no passado para ir para a Lan House, porque a Lan House era legal, era interessante, a escola era uma coisa analógica. E agora então tem se trazido então essa tecnologia para dentro da escola. A BNCC ela contempla a cultura digital, diferentes linguagens, letramentos, desde que basicamente lineares com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia. Então, cada vez mais agora, quando se pensa BNCC, a cultura digital, estamos cada vez mais imersos nas novas mídias, certo? Depois tem um outro conceito que aparece no texto, que é o tal da Web 2.0. A Web 1.0 a gente pegava o vídeo que alguém produziu na internet, o slide que alguém fez, o material, vídeo, filme, edição, tudo que alguém fez. Agora não. Na Web 2.0 você passa a ser o protagonista, você passa a customizar e produzir o seu próprio material de estudo e conforme for você até disponibiliza na internet esse material para que outros tenham acesso e possam também fazer uso dele. E também novos gêneros de discurso e práticas de linguagem. A gente viu essa evolução da carta no passado, depois do e-mail, WhatsApp e outras mídias. Então agora chegando ao final dessa nossa fala introdutória, que vocês vão depois ter um texto de apoio no Moodle e vocês se abram para buscar sobre o assunto no YouTube, fazer pesquisas à vontade, poder ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. Então a gente pensar hoje sobre o uso do celular, né, que o celular hoje tem muito mais funcionalidade de quando ele surgiu no Brasil de uma maneira mais popular no início dos anos 2000. Então as interações de banco, de jogos, de estudo, então tudo isso, o próprio Moodle você acessa através do celular, né? E a gente vê a questão dos blogs, né? Dos recursos que tinham, que hoje em dia já foram substituídos. Tinha lá o WordPress, o Tumblr, que é uma mídia social de blogs, o Blogger, que era do Google, mas são ferramentas que ainda hoje
também é possível ser utilizados na educação. Uma turma ter um blog, desenvolver, você ter o seu blog pessoal, né? E também gente que trabalha com meme, com charts digitais, com ferramentas, né, como Canvas e por aí vai. Então esse material. Um outro tópico que aparece no texto que eu peguei fala sobre o vídeo minuto, que em 30 segundos é uma propaganda de televisão. Então você difunde ideias, você difunde educação, cultura, com vídeos curtos, que ninguém mais tem paciência para assistir uma coisa de 1h30, 2 horas. Então, gente, as coisas são cada vez mais... Então, num curto espaço de tempo se prolifera a informação de uma maneira editada, legal, com iluminação, com som, imagem. Então, toda uma questão de multimídia, de hipermídia e de interatividade, certo? Então, é preciso a gente mobilizar essas práticas de cultura digital nas diferentes linguagens, gêneros, mídias e ferramentas. A gente utilizar isso em favor da educação, das nossas práticas profissionais e no nosso cotidiano, nas tarefas mais diversificadas possíveis. E ao refletir sobre o uso no mundo, né, desses diferentes projetos, o aluno participa ativamente do projeto. Nós deixamos de ter um aluno passivo que fica lá parado assistindo, vendo a banda passar, e agora não. Esse aluno ele interage com o outro, ele constrói, ele propõe, elabora vídeos, elabora maquetes, elabora coisas no espaço virtual. Então é toda uma cultura que a gente precisa evoluir. Então, até eu falei no outro bimestre, né? Muitas vezes a escola é analógica e o aluno tem uma cabeça digital. Então tem chegado cada vez mais a hora da gente ter uma escola digital, ter o aluno com a cabeça digital e a escola digital e o trabalho, porque o home office, a aula remota, a própria educação à distância tem evoluído muito. Nós não fazemos educação à distância porque educação à distância é a modalidade de ensino com toda uma infraestrutura. Nosso caso é uma aula remota e não presencial. Existe uma diferença entre as duas coisas. Então, se falar que você está tendo aula por EAD, educação à distância, isso não é verdade. Ela está funcionando à distância, mas não dentro de uma modalidade formal de educação à distância. Mas por isso que então que é chamado aula remota ou não presencial. Então, seria essa a introdução do tema de hoje. Vamos ter 2 semanas para debater o assunto. Leiam, pesquisem, dialoguem, conversem uns com os outros e vamos então dar a nossa largada, o nosso ponto de partida nesse assunto. Então, muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos e vamos então, né, depois desse descanso, depois dessa parada, com bastante força de vontade, bastante dedicação e então vencer esse primeiro período para que no segundo semestre vocês estejam no segundo período de pedagogia e continuem a trajetória acadêmica de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos e sucesso a todos.